No programa de hoje, vamos conversar com o professor Tiago Aparecido Trindade. O professor Tiago Trindade é professor de Ciência Política da Universidade de Brasília e também é membro do BR Cidades. O que é o BR Cidades? Quais são os principais direitos que os cidadãos têm à própria cidade? O que é direito à cidade? Tudo isso e muito mais vamos conversar aqui no nosso Espaço Cidadão. Seja bem-vindo, professor Tiago Trindade, ao nosso programa. Muito obrigado, Robson. Um prazer estar aqui novamente. Enfim, queria, obviamente, agradecer muito, né, o convite, a possibilidade de estar aqui dialogando com a sua audiência. Eu acho que um trabalho muito importante que a gente tem que fazer mesmo é dar mais publicidade, né, a essas pautas, a essas lutas, a essas bandeiras, né, que a gente tem se mobilizado aí para defender aí nesse processo de luta pela reconstrução da democracia brasileira. De uma forma bastante didática, bastante resumida, eu acho que é importante a gente entender o direito à cidade. Quando a gente fala, né, em direito à cidade, muitas pessoas já associam com o direito à moradia, né? E aí o que eu costumo dizer é o seguinte: o direito à moradia, ele é parte do direito à cidade, ele é um elemento do direito à cidade, mas o direito à cidade é muito mais amplo e complexo do que o direito à moradia. E Quando a gente fala ainda de assim, o direito... direito à moradia não é só o direito de morar numa casa, né, ou em um determinado lugar, né? Exatamente, Envolve muito. exatamente. O morar é muito mais amplo do que simplesmente você dormir em algum ambiente, né? Exatamente. Vamos lembrar que direito à moradia não significa necessariamente direito a uma moradia digna, né? E um dos requisitos básicos para você morar dignamente tem a ver, inclusive, justamente com a localização que você mora, né? Tem a ver o lugar que você mora, o lugar que você habita, né? Enfim, primeiro, a casa, né? O lugar que você habita é um lugar que você habita de forma digna, tem um teto, né? Enfim, você não vai ter a sua casa, você não corre o risco de perder a sua casa num período de chuvas, você consegue acessar facilmente a sua residência, você é servido pela rede de transporte público e por aí vai. E, em segundo Além lugar, de, existe além a de questão do equipamentos entorno. comunitários também, que é importante, né? Existe escola Exatamente. próximo, existe, vamos dizer, escola, Hospital, universidade, hospital, né? Posto de creche, saúde, né? pelo Enfim, menos, creche, né? exatamente. Quadras esportivas, praças, o que é que existe no lugar onde você mora, né? Tem saneamento, tudo isso faz parte, né? Exatamente. A moradia digna, ela pressupõe todos esses elementos, né? Enfim, ela pressupõe todas essas possibilidades que aí sim, aí a gente já está falando muito mais de direito à cidade, porque pressupõe, quando a gente fala de cidade, a gente não está pressupondo só uma casa, a gente está pressupondo acesso a um conjunto de serviços, né? Esses que nós acabamos de escrever: creche, postos de saúde, hospitais, escolas, acesso, inclusive, a supermercado, né? Enfim, você morar perto de um supermercado, de uma padaria, enfim, de lugares onde você possa se servir, né, dessa rede, né, onde você possa se beneficiar desses equipamentos, mas também envolve uma questão muito importante que você trouxe: o lazer, né? Nesse sentido, a questão dos espaços públicos é absolutamente fundamental. Praças, parques, quadras, né, quadras poliesportivas, enfim, pista de skate, todas essas coisas, elas são coisas que envolvem, que elas precisam existir para dar conta da complexidade que é a vida urbana. Nós não podemos, né, enfim, nós sabemos que a realidade que nós temos no Brasil hoje, claro, em muitos países do mundo, não, isso não é um problema exclusivo do Brasil, é um problema, eu diria, do planeta como um todo, né? Nós sabemos que muitas pessoas não vivem em condições adequadas na cidade e, em grande parte, essas condições, essa não adequabilidade, né, enfim, ela está muito relacionada ao fato da ausência de espaço de lazer, por exemplo, né? Mas não apenas. A gente está falando de uma realidade, né, de uma urbanização precária, onde bilhões, tá? Eu não estou falando milhões, eu estou falando bilhões de pessoas no mundo não têm acesso a esses serviços básicos, como, por exemplo, esgotamento sanitário, coleta, né, enfim, coleta de lixo, né, que pressupõe esse conjunto aí, né, do esgotamento sanitário, né, acesso à água potável, coleta de lixo e esgoto, né, que a gente está falando aí do esgotamento sanitário. Bilhões de pessoas não têm acesso a uma rede de transporte coletivo nas proximidades da sua residência. Bilhões de pessoas não têm acesso a elementos básicos da vida urbana, como, por exemplo, creche, postos de saúde, por aí vai, né? Não consegue acessar um serviço de saúde ou sistema educacional próximo à sua residência, e para isso precisam fazer grandes deslocamentos. Então, pensar em direito à cidade pressupõe tudo isso, pressupõe o conjunto de todos esses elementos, né, que estariam acessíveis aos cidadãos e às cidadãs. Mas eu queria trazer um elemento aqui. Quando a gente fala de direito à cidade, pressupõe também a possibilidade das pessoas acessarem os diferentes lugares da cidade, né? Quando a gente fala
direito à cidade pressupõe o acesso pleno à cidade. Ao que tem na cidade, né? Ao que tem na cidade como um todo. E obviamente, o que caracteriza, uma das coisas que mais caracteriza uma cidade, né, enfim, é essa diversidade dos lugares, essa peculiaridade, essa singularidade que cada lugar tem. Então, por exemplo, você não vai ter monumentos históricos em todos os bairros, você não vai ter obras de arte, né, digamos assim, você não vai ter monumentos ao ar livre, que são patrimônios, né, culturais. Você não vai ter isso em todos os lugares, né? O básico que você precisa ter no lugar que você mora é tudo isso que a gente falou. Mas para que você possa acessar e usufruir plenamente de tudo aquilo que a cidade oferece, em termos de cultura, em termos de lazer, em termos de conhecimento, em termos de sabedoria mesmo, né, que a cultura urbana, que a cultura dos povos que vieram antes de nós tem a nos oferecer, para que a gente possa acessar tudo isso, nós precisamos ter a possibilidade de circular livremente pela cidade. Né? Então, direito à E um cidade detalhe pressupõe também, né? tanto... Por exemplo, o direito a parques, né? Sim, Você exatamente, acessa exatamente. parques, acessa teatro, né? E tantos outros ambientes que já está se observando, como o caso de São Paulo e outros lugares, alguns lugares desses estão sendo arrendados ou praticamente privatizados. Né? Você tem que pagar Uhum. para acessar até um parque que é público, né? Em lugares Exatamente, onde exatamente. ainda existem poucas áreas verdes. Então, como é que fica a situação do direito à cidade numa situação como essa, não é? E aí eu lhe pergunto o seguinte: quando a gente fala em direito à cidade, nós estamos pensando em algo que está escrito na Constituição, são direitos que existem efetivamente, ou é pela consciência de uma certa coletividade, de certos grupos, que se sabe que há esse direito, mas ainda não estão contidos em lei? Uhum. Boa pergunta, Robson. Esse é um debate muito complexo, enfim. No caso brasileiro, nós podemos dizer que houve uma tentativa, sim, de institucionalizar o direito à cidade do ponto de vista jurídico, tá? Que eu estou falando especificamente da Lei 10.257, de julho de 2001, chamada Estatuto da Cidade, uma lei federal, tá? Que foi aprovada pelo Congresso e sancionada pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso no penúltimo ano de sua gestão, né? O último ano de gestão do Fernando Henrique foi 2002, essa lei foi sancionada por ele em 2001. O Estatuto da Cidade é exemplo de alguns outros casos pontuais no mundo, tá? Como, por exemplo, uma lei na Colômbia, uma lei no México, no caso da Europa, não sei, talvez Espanha, talvez avançou um pouco nesse sentido, de tentar trazer para a carta constitucional, tá? Princípios jurídicos que poderiam apontar para o direito à cidade. Isso é um esforço que foi feito, que vem sendo feito. Mas direito à cidade, quando a gente fala direito à cidade, a gente está falando muito menos de um direito positivado no campo jurídico, muito menos disso, tá? E a gente está falando muito mais de um projeto de cidade, de um projeto de sociedade. Aí Um você direito pergunta, político, um direito de cidadão. politicamente, exatamente, é uma questão muito mais política, eu diria até filosófica, mas uma cidade mais justa, igualitária e democrática é uma cidade cujos espaços públicos são acessíveis a todas e a todos, e, portanto, são espaços públicos heterogêneos. Uma cidade que garante o direito à cidade não é uma cidade onde nós só vamos ver um determinado perfil social ocupando os espaços públicos da cidade. Os espaços públicos, eu digo, de qualidade, enfim, onde você tem eventos de lazer, onde você tem eventos culturais, shows musicais. Não, esses espaços estariam acessíveis a todas as pessoas. E isso pressupõe o quê? Pressupõe que nós defendemos um espaço público aberto à divergência, aberto ao dissenso, aberto ao conflito. Tá? Uma cidade onde os espaços são ordeiros, pacíficos, mas somente os mais privilegiados ocupam a cidade, não é uma cidade democrática. Democracia não tem a ver com ordem, democracia não tem a ver com essa estabilidade toda. Democracia tem muito mais a ver com o conflito, com o dissenso, com o embate, tanto aquele embate que se dá no cotidiano mesmo, quando nós encontramos, esbarramos com pessoas diferentes de nós e nós aprendemos, nós lidamos com, nós percebemos que nós temos que saber lidar com as diferenças culturais, né, com as diferenças de Para usar a classe, por aí linguagem bem vai. antropológica, né? O outro diferente, né? O diferente de mim, acaba incomodando a muitas pessoas que não têm a mente mais aberta, não têm a formação, a consciência mais cidadã, né? E a presença do outro, sobretudo, os mais, digamos assim, economicamente desprovidos, inferiorizados, acabam para outros Exatamente, exatamente. privilegiados, gerando um incômodo muito grande.
A gente pode falar até, Exatamente. né, do impacto quando a gente defende o direito da cidade, podemos falar até de aporofobia, né, que é fobia Exatamente, a exatamente. pobre. E a gente Não, pensando desenho esse é a o ponto. cidade, eu me lembro Esse é o até ponto. do padre, por exemplo, Júlio Lancelotti, Isso, né, que ele perfeito, sai perfeito. Esse é quebrando o ponto. aquelas pedras de paralelepípedo que colocam em alguns lugares para que não se acumulem pessoas que estão vivendo em Em situação de situação de rua, rua, por exemplo. pessoas pobres. Exatamente. Então, assim, isso nem embaixo do viaduto essas pessoas a quem tudo já foi negado não têm o direito, né? Uhum. Exatamente. Então, é aí que eu queria chegar. Uma cidade democrática não é aquela cidade que garante a paz e a ordem. Não. Uma cidade democrática é aquela que garante a justiça social, né? E justiça social só se garante com a possibilidade de haver encontros, conflitos e embates entre as diferentes classes, entre os diferentes grupos sociais. Mas garantir o conflito, garantir o direito à heterogeneidade, garantir uma cidade plural, significa pensar também uma cidade que acolha diferentes formas de manifestações políticas, artísticas e culturais. E sim, antes que as pessoas me perguntem, é curioso, porque eu sou professor já há um bom tempo, apenas no magistério superior eu vou completar 10 anos, né, de magistério superior no ano que vem. E quando eu falo isso, principalmente para os alunos de primeiro semestre, né, que estão entrando na faculdade agora, tal, é claro que as pessoas estranham, né? Mas quando eu falo tudo isso, eu falo, mas espera aí, Thiago, você está dizendo que o conflito é bom? Olha, é aquela discussão que a gente sempre faz, né, no âmbito das teorias democráticas de linha mais crítica. Não é que o conflito seja bom. Agora, quando você tem uma sociedade extremamente desigual, extremamente injusta, e as coisas permanecem estáveis e nada muda, isso não é bom para as pessoas que estão em situação menos favorecidas. Isso só é bom para aqueles que já estão numa situação de privilégio. Então, para que nós. É justamente aí que eu queria chegar. Uma cidade democrática é aquela que acolhe o conflito e não aquela que tenta evitá-lo. Que Esse é o ponto. reconhece suas Agora, diferenças e tenta minimizar as situações extremas que convivem no mesmo ambiente, no mesmo território. perfeito, mas o que eu estou defendendo aqui, o conflito armado, que as pessoas peguem arma, não é nada disso. Não estou defendendo que as pessoas sejam assaltadas, que elas sejam sequestradas, não. Acontece que para isso, para resolver esse problema, nós precisamos criar políticas sociais, econômicas que resolvam, no mínimo diminuam essa desigualdade brutal de renda que nós temos no Brasil. Acho que nunca é demais lembrar. O Brasil é um dos campeões mundiais da desigualdade. Nós sempre aparecemos aí terceiro, quarto ou quinto lugar entre os países mais iguais do mundo, em qualquer ranking minimamente, digamos, minimamente legítimo, né, minimamente respeitável do ponto de vista da qualidade dos dados. Então, primeiro, nós precisamos resolver essas demandas, essas sequelas sociais que são ainda herança de um passado escravista, colonial, né? Só que, por outro lado, aí que está, o ponto que eu sempre insisto quando eu dou aula sobre direito à cidade, quando eu faço análise de conjuntura, quando eu dou palestras, né, em determinados espaços, não é criando um mecanismo de separação entre os ricos e os pobres que nós vamos resolver esse problema. Certamente não é. Certamente Sem não é. dúvida. Né? Uma cidade mais aberta, mais plural e democrática, ela também não vai resolver todos esses problemas, mas ela é uma condição necessária para que nós, enquanto sociedade, saibamos enfrentar as nossas desigualdades, as nossas injustiças sociais, e aí sim a gente vai ser capaz de criar políticas que não obriguem uma criança, hoje mesmo, nós somos hoje, dia 13 de dezembro, né, de 2021. Hoje eu passei no semáforo, tinha uma criança que não devia, aqui em Brasília, não devia ter mais de 7 anos, pedindo esmola. Esse tipo de situação a gente não pode aceitar. Sem Né? dúvida. Agora, e aí como que eu resolvo esse problema? Do ponto de vista conservador, eu resolvo colocando a polícia ali para impedir que aquela criança fique ali. Não. E certamente, por esse lado, nós só vamos fortalecer o discurso do autoritarismo, nós só vamos fortalecer o ódio de classe. Né? E tirar aquela criança dali vai na contramão do que o direito à cidade defende. Eu diria, viu, Robson, até muitas pessoas têm dificuldade de entender o que é direito à cidade. Eu entendo por quê, porque é um debate complexo mesmo. Mas eu diria que é mais fácil definir o direito à cidade pelo que ele não é. O direito à cidade, ele nega, ele é a negação de toda e qualquer forma de segregação. Toda e qualquer forma de segregação na cidade. Nenhuma forma de segregação, nenhuma forma de afastamento, de apartamento social é aceitável sob a ótica de alguém que luta pelo direito à cidade. Não é. Então, direito à cidade é a negação de toda e qualquer forma, de toda e qualquer política, de toda e qualquer ação que intensifique a segregação de classes, a segregação de gênero, de raça, a segregação etária, enfim, tudo isso. Né? Enfim, direito à cidade tem a ver com uma luta contra a separação e contra o afastamento.
E contra não deixar que os menos favorecidos fiquem invisíveis, né? A pobreza e todos esses Exatamente, problemas sociais, exatamente. é dar visibilidade. Perfeito. Professor Tiago Trindade, e o que é o BR Cidades? Tá. Então, enfim, eu fico sempre muito feliz quando eu posso, quando eu tenho a oportunidade de falar um pouco sobre o BR, porque, veja, só para contextualizar aí, né, as pessoas que estão nos assistindo, o BR Cidades eu diria que ele ainda até ele foi criado em 2017, em maio de 2017, tá? O ato, vamos dizer assim, de criação do BR Cidades se deu em maio de 2017 no Encontro Nacional de Pós-Graduação de Arquitetura e Urbanismo, né, o ENAMPUR, tá? Eu não me lembro agora exatamente onde foi, até porque eu não estava lá, né? Enfim, eu não estava nesse congresso, nesse evento. Eu só vim me somar ao BR Cidades posteriormente em 2019. Mas o BR Cidades, ele representa a criação do BR Cidades, né, que foi coordenada e pensada pela professora Hermínia Maricato, que eu diria hoje, eu não tenho nenhuma dúvida em afirmar que ela é a maior urbanista brasileira, né, ainda em vida, né, e internacionalmente conhecida e respeitada. A professora Hermínia Maricato foi uma das responsáveis pelo projeto de formulação do Ministério das Cidades, né, que foi um ministério criado pelo governo em 2003 e extinto pelo governo Bolsonaro nos seus primeiros atos em 2019, né, naquela reforma que redesenhou os ministérios, né, o Bolsonaro extinguiu o Ministério das Cidades ao integrá-lo ao Ministério do Desenvolvimento Regional, junto com o Ministério da Integração Regional. A professora Hermínia Maricato, a ideia, né, que está por trás, né, que embasou toda essa luta dela pela criação do BR Cidades, é pensar no seguinte sentido, né? Tem duas questões, eu diria, muito importantes aí para a gente entender. Primeiro, a necessidade de recolocar o tema da questão urbana, do direito à cidade e da reforma urbana no centro da agenda pública brasileira. Segundo lugar, a criação do BR Cidades envolveu também uma leitura, uma análise de conjuntura de que era necessário dar um novo impulso nas lutas urbanas no Brasil, tentando construir algo que eu acho que é muito importante, que nós, enfim, de modo geral, eu diria nós do campo democrático, né, do campo progressista, temos que entender, que é fortalecer esse diálogo, essas conexões entre a velha guarda, digamos assim, da esquerda, né? Enfim, o pessoal às vezes não gosta muito que a gente use esse termo, mas o pessoal que participou da luta contra a ditadura, né? O pessoal que participou muito ativamente da criação do PT, né? Que foi às ruas mesmo para lutar contra a ditadura, muitos dos quais, inclusive, perderam a vida fazendo isso, e que foram decisivos na redemocratização brasileira. Mas é uma tentativa de colocar esses diálogos em uma conexão mais intensa com os segmentos mais jovens, que não vivenciaram essas lutas contra a ditadura, que não viveram aquele processo da construção das grandes mobilizações pela direta já, que não viveram, que é o Aliás, meu um caso, grande por exemplo. vácuo, né, que a gente observa ao longo do tempo na sociedade, que faz com que muita gente diga que foi um bom período, né? Da margem a muitas pessoas dizerem que foi um bom período, porque ficou esse espaço aí onde muitas pessoas não compreenderam, não entenderam o que significou a própria ditadura no passado, né? Sim, sim, uma grande falha, digamos, da sociedade brasileira de não ter feito o devido revisionismo histórico disso. Mas eu acho que é muito importante a gente entender que o BR Cidades tem esse propósito de fortalecer, por exemplo, né, a juventude negra e periférica. Essa juventude justamente que não vivenciou aquelas lutas do passado, mas que é absolutamente protagonista nas lutas urbanas de hoje, e que a gente precisa entender que a gente só vai conseguir fortalecer de fato o campo democrático se a gente conseguir de fato fazer esses setores dialogar, né? Os mais velhos, os mais jovens. E aí eu vejo que a criação do BR Cidades hoje ela está muito pautada, ela vem cada vez mais se pautando. Primeiro, tem uma coisa importante: o BR Cidades ele é uma organização que tem uma coordenação nacional, né? Que é coordenada pela professora Hermínia Maricato, mas ele está espalhado em núcleos pelo Brasil afora, né? E a não ser que isso esteja muito errado, mas hoje o BR Cidades tem núcleos nas 5 macro-regiões brasileiras, né? Enfim, nas mais importantes cidades e capitais, e até mesmo em algumas cidades do interior do Brasil. Mas, então, tem uma ideia de valorizar o poder local, né? Enfim, uma ideia de que a democracia passa necessariamente pelo poder local, ainda mais em um país de dimensões continentais como é o Brasil, mas tem essa ideia também de pautar, por exemplo, questões de gênero e de raça, né? O racismo socioambiental, né? A própria pauta da mudança climática, né? Que já envolve toda uma discussão
A mudança climática não afeta todos nós da mesma forma, né? Enfim, a segregação urbana não afeta todos nós da mesma forma. Nós temos inúmeros dados, inúmeros estudos que comprovam que as mais afetadas por esse processo são as mulheres negras e periféricas de baixa renda, né? Então, o BR Cidades tem uma pegada, eu diria, de valorizar essas pautas que, eu diria principalmente, racial, de gênero, LGBTQIA+, e a questão socioambiental, né? A questão indígena, a questão quilombola, que nem, digamos que nem sempre foi valorizada por essa esquerda tradicional. Eu queria lembrar aqui a própria Gleisi Hoffmann, né, uma figura a qual eu respeito muito, presidenta Presidente do Partido nacional dos do PT. Trabalhadores, ela mesma já declarou isso em outros momentos, que o PT não sabe lidar com a questão racial. Né? A gente viu que o partido hoje no campo da esquerda aí que talvez tenha conseguido dialogar mais com esses setores, com esses atores, é o PSOL. O PSOL. Mas o PT ainda tem uma dificuldade maior em lidar com essas questões e é absolutamente fundamental que a direção nacional do partido entenda isso. Alguns acreditam que isso atrapalha ou interfere nas lutas de classe, né? As chamadas pautas identitárias atrapalhariam as lutas de classe. É uma grande discussão nesse sentido, mas o importante é que todos acabem se entendendo, né? Porque os que não concordam, né, ou enxergam diferente, acham que ao invés de somar, acaba se dividindo, gerando mais polêmica, né? Robson, já que você tocou nesse ponto, deixa eu aproveitar aqui e fazer eu mesmo, tá? Fazer uma meia-culpa. Eu já fui desses, tá? Eu já falei isso. Eu já falei, galera, a gente tem que tomar cuidado, porque essas questões, elas interferem na nossa luta central, que é a luta de classes. Primeiro, isso era uma época em que eu ainda não conhecia, não tinha contato com muitas mulheres, com pensamento, principalmente mulheres negras, como Lélia Gonzalez, por exemplo, né, que é uma grande, uma intelectual da mais alta relevância em nível Fantástica. mundial, né? Mas não apenas, né? Nós temos outras também no Brasil, como por exemplo a Sueli Carneiro, a própria Djamila Ribeiro hoje, né? Que é uma pessoa muito, muito influente nas redes sociais, mas outras pessoas também de fora do Brasil, Angela Davis, Patrícia Hill Collins, enfim, e que tem trabalhado com essa ideia, né? Que tem nos chamado a atenção, primeiro, por que nós, é engraçado porque esse discurso de que a luta de classes é o que importa, as pautas identitárias não importam, ou elas importam menos, é sempre feito geralmente por homens brancos em situação privilegiada, no caso de nós dois, por exemplo, né? Então, assim, o que a gente tem que entender é por que o que a gente acha que é mais central é universal e abrange tudo, e as outras questões não, né? Então, em primeiro lugar, eu acho que é muito importante que a gente entenda que essas questões, classe, raça, gênero, sexualidade, elas não são separadas, elas estão entrecruzadas. É o que nós chamamos de interseccionalidade. As lutas urbanas hoje, elas têm um viés profundamente interseccional, que é um conceito, inclusive, que a Lélia Gonzalez teve uma contribuição decisiva para trazê-lo, né? Enfim, para o debate teórico, para o debate acadêmico, para o debate político no Brasil. Se alguém quiser entender um pouco melhor sobre isso, uma forma rápida, didática e muito agradável, eu diria, é assistir aquele documentário do Emicida, o Amar Elo, onde ele fala bastante sobre isso, né? E nós precisamos entender que não existe essa questão de uma pauta menor que a outra, mas essas lutas têm que ser travadas com a mesma intensidade, com a mesma relevância. E eu digo uma coisa para você, hoje eu estou absolutamente convencido disso, porque quanto mais eu estudo, quanto mais eu converso com as pessoas, quanto mais eu conheço a militância das lutas urbanas, mais eu me convenço disso. Se nós não formos capazes de fazer o que o BR Cidade está se propondo a fazer, que é dialogar e fortalecer essa juventude negra e periférica, tá? Juventude negra, periférica, quilombola, indígena, LGBTQIA+, né? Nós não vamos conseguir derrotar o fascismo social. A chave da construção de um projeto hegemônico capaz de fazer frente, né, a esse projeto ultraconservador, ultra-autoritário que está assolando a sociedade brasileira, passa pela juventude negra, periférica, feminina, LGBTQIA+. Talvez se eu pudesse dar um exemplo aqui. Eu acho que a figura da Marielle Franco, tá? Representa bastante. Exatamente. Você sabe que eu falo isso sempre que eu tenho oportunidade. Eu acho que daqui a 10, 15 anos, talvez um pouquinho mais, 20 anos, talvez, não sei, a gente vai olhar para trás e a gente vai ver que a figura da Marielle, o legado da Marielle, ele se tornou tão ou até mais relevante do que a figura do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Tá? Eu estou absolutamente convencido disso, porque tudo que ela representa o futuro da luta contra o fascismo, é tudo que a Marielle representava. Perfeito. Professor Tiago Trindade, e caminhando para finalizar a entrevista, quando a gente pensa em termos de ações práticas, por exemplo, como é que a questão do direito à cidade
que é articulada pelo grupo, né, que está presente em várias partes do Brasil, que é o BR Cidades, é, em que tipo de ações ele se desdobra, né? Na prática, onde é que a gente encontra a visibilidade para se construir uma sociedade mais justa e plural? Eu acho que tem dois pontos aí. Primeiro, avançar na produção do conhecimento, né? Enfim, avançar na produção de pesquisas, de realização de eventos. No caso nós da universidade, eventos acadêmicos, sim, mas que tenham sempre caráter extensionista, né? Que consigam dialogar com o público fora da universidade, trazer as pessoas para dentro da universidade e forçar as estruturas da universidade, tensionar as estruturas da universidade de modo que elas se voltem para atender as pessoas, né? E não os interesses das grandes empresas. Isso assim, do ponto de um primeiro momento, eu diria que é uma ação importante que a gente tem tentado fazer. O segundo lugar as ações práticas, né? Fortalecer cursinhos populares, né? Enfim, nós nos reconectarmos com os territórios, nós nos reconectarmos com as bases sociais que estão, inclusive, eu falo isso, muita gente acha, não, mas como que vai fazer isso? Não sei como, mas tem que fazer. Dialogar com as pessoas que estão na igreja. A gente tem que fazer isso. Uma boa parte do povo brasileiro está na igreja. A gente vai ser muito mais difícil, por exemplo, se a gente tentar encontrar as pessoas, por exemplo, onde esteja fazendo uma assembleia para discutir a Revolução Socialista. Vai ser mais difícil encontrar o povo lá. Tá? Tem que falar sobre socialismo, lógico, tem que discutir tudo isso. Mas a gente tem que saber, a gente tem que ter a sensibilidade, a humildade de dialogar com as pessoas comuns. Senão a gente nunca vai conseguir trazê-las para o debate. Né? Então, eu falei, fortalecer cursinhos populares, retomar o trabalho de base e sobretudo, né, na minha leitura, ocupar os espaços da cidade. Né? Ocupar os espaços da cidade, De que maneira? Dar significado a eles a partir das pautas que nós defendemos, que são as pautas de uma cidade democrática, promovendo obras de arte, fazendo grafitagem, fazendo eventos culturais, que são eventos marginalizados pela cultura dominante, enfim, ocupar a cidade no sentido de manifestar, como se fosse um grande manifesto, dizendo a cidade é nossa e nós vamos ocupá-la. Quanto mais ocupada for uma cidade, ocupada, eu digo, claro, ocupada eu estou falando aqui, ocupada pelas forças progressistas que têm uma pauta democrática, né? Mas quanto mais ocupada estiver a cidade, maior a probabilidade de que nós consigamos avançar nessas pautas no diálogo cotidiano com as pessoas. Só que aí que tá, nós só vamos fazer isso se nós de fato entendemos que o trabalho de base e que a reconexão com o território é uma prioridade para o campo democrático. O outro caminho, a outra possibilidade é nós acharmos que nós temos apenas que fortalecer o viés institucional da luta política, então a gente tem que se preocupar apenas em ganhar a eleição, a gente tem que se preocupar apenas em participar de espaços dentro da institucionalidade vigente, e aí, na minha leitura, vai acontecer o que aconteceu ao longo desses últimos 30 e poucos anos, desde a promulgação da Constituição de 88. Nós vamos perder cada vez mais a conexão com os setores populares. Para não perder, nós precisamos ocupar os territórios, estar presente nos territórios, participando das lutas cotidianas dessas pessoas e entendendo que sim, que nós precisamos fortalecer a juventude negra, feminina e periférica. Agradeço a participação do professor Tiago Trindade no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vindo. Eu deixo um momento final para suas despedidas, junto a todos que nos acompanham nesse momento, né? E pode compartilhar o site para as pessoas conhecerem mais sobre o BR Cidades. Obrigado, Robson. Eu que agradeço mais uma vez. Na verdade, a única coisa é isso, né? Enfim, reiterar os agradecimentos à sua audiência, né? Que está acompanhando aqui o canal e vendo nessas pautas que você está trazendo. E convido as pessoas a conhecerem o BR Cidades, né? Enfim, vocês podem entrar no site. O BR Cidades tem tudo hoje, gente. Tem Instagram, né? Enfim, tem Twitter. E se vocês procurarem pelo BR Cidades, fácil de achar. Vocês já vão encontrar muita coisa. Nosso canal do YouTube lá tem muito conteúdo bacana no canal do YouTube. Mas procurem o site do BR Cidades, o próprio site, brcidades.org, que vocês já vão encontrar muito material lá sobre a história do BR Cidades, sobre a formação e sobre esses diferentes núcleos aí, né, que a gente comentou aqui, para vocês terem, pô, me interessei nessa coisa do BR Cidades, como é que eu faço para participar? Manda uma mensagem lá pelo site, pelo Instagram, pelas redes, que certamente você não vai ficar sem resposta, tá bom? Ok, muito obrigado, professor. Maravilha, Robson, um abraço.